Vamos falar de empreendedorismo? Giro Conte. Empreendedorismo. Flávio Fogel, bom dia de novo. Bom dia, João. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma sexta-feira com vocês. É sempre bom ter você aqui. Você sempre dá alguns conselhos aqui, pontuais e muito interessantes, né, para todos os nossos ouvintes e aqui para a gente também. Vamos falar hoje de cultura organizacional e cultura social. Destrincha esses termos complexos para a gente. Eu acho que primeiro, João, a gente precisa falar de cultura, né? A gente tem muito, quando você fala em cultura, você pensa em arte, música, né? Comida, dança. Sim. E isso também faz parte da cultura, mas vai muito além do que isso. Então é um conjunto de símbolos, de crenças, de valores, sim, que fazem as pessoas, que são compartilhados e fazem as pessoas atuarem, né, coletivamente na sociedade. E acaba criando uma identidade coletiva, né? O que norteia a forma de agir desse grupo, né? E isso você vê numa nação, né? Então, assim, a forma de agir de um japonês é diferente da forma de agir de um árabe, que é diferente da forma de agir de um brasileiro, né? Quando você vem aqui para dentro, a forma de agir de um paulistano vai ser diferente da forma de agir de um gaúcho, que vai ser diferente da forma de agir de um mato-grossense. Aqui em Mato Grosso, de uma cidade para outra, você vai ver também diferenças. De uma rua para outra. Na identidade, na forma de agir. Eu pego lá a universidade. Sim. O aluno de direito tem uma característica, o aluno de engenharia tem outra característica, né? O aluno de agronomia, você vê lá, tá de cintão, né? Chapéu, bota, tem a identidade dele. Sim. Isso acontece na sociedade como um todo, né? Então, isso é cultura. Essa cultura vai influenciar a sua forma de se vestir, a sua aparência, né? Vai influenciar daquele grupo, né? Estou falando do grupo que a pessoa está inserida. A comunicação, a linguagem, os valores e normas, né, que aquele grupo segue e que sanciona a forma de agir, né, e não agir, o que é proibido, o que é permitido, as crenças daquele grupo, as atitudes, a consciência de tempo. Às vezes pessoas são mais... são pessoas que têm uma visão mais de longo prazo ou de curto prazo. Os hábitos alimentares, né? Sim. Quem gosta aí de comer uma baratinha? Ninguém aqui no Brasil, mas lá, né, na China, tem o espetinho lá, que a gente vê mais para turista, mas a gente vê o espeto de escorpião, o espeto, né? Aqui a gente comia lá a tanajura, né? Na farofa. Todo país você vai ver que o inseto aí, falando um pouquinho de gastronomia, vai estar dentro da... Nossa, aqui é o espetinho de gato, culinária. né? O espetinho. Mas lembrar o pessoal que não é de gato, é só o nome. Então a forma de se relacionar... Mas esse espetinho de barata que faz na China é comestível. Sim. E é saudável, porque não é essa barata americana que a gente vê aqui nas casas. É um outro tipo de barata que são, inclusive, produzidas em fazendas com especialidades para isso. Eu concordo com você. Quando eu encontrar a barata em casa, eu vou pedir para ela se retirar em inglês. Obrigada. Viu, Neto? Depende de onde você pega. Se for na feirona lá de Pequim, né? Aí você vai ver. É a nossa baratinha de gato. E depende do fazendeiro também, o que ele faz com ela, né? Mas você sabe que tem inseto que é criado em laboratório, exatamente, como o Neto disse, que é mais limpo que muito animal criado aí na roça, né? Então, os hábitos... e aí entra as práticas de trabalho. E quando a gente fala em práticas de trabalho, nós vamos para a empresa, né, que é o foco aqui da nosso bate-papo. E a empresa tem a cultura dela também, que é o que a gente chama de cultura organizacional. Né? É importante entender isso. Né? Por quê? Por que você precisa entender esse conjunto de crenças, valores, normas, né, de símbolos, de artefatos que norteiam o comportamento na empresa? Você, enquanto colaborador, é importantíssimo entender disso, porque é a regra do jogo dentro da empresa, né? É ali que vão te falar, isso pode fazer e isso não pode fazer. Isso é um valor que é inegociável para a empresa ou não, né? A empresa age lá fora desse jeito, para o ambiente externo, né, para o mercado, dessa forma ou de outra. É importante você, como colaborador de qualquer empresa, entender isso, né, para que você possa surfar melhor nos relacionamentos dentro da empresa. E não é só a empresa que você trabalha, é o teu cliente também. Sim. Né?
E o grande erro, quando a gente fala em cultura social e cultura organizacional, primeiro, a cultura organizacional pode ser de um cliente, pessoa jurídica sua. Você precisa entender bem isso para saber como lidar e atender os anseios, as expectativas, né, dessa empresa. E quando a gente fala em cultura social, que a gente está falando na introdução, é entender a cultura do seu cliente. Né? Você vai montar um negócio aqui em Cuiabá, vai ter uma forma de ser implantado e gerenciado. Você vai para outra cidade, né, outro estado, vai ser completamente diferente. Né? E aí a gente pode pensar que como é que nasce, né, essa cultura organizacional? Nasce primeiro dos fundadores, dos empreendedores. São os valores deles que estão fundando a empresa. A empresa começa a funcionar. O andamento, né, o dia a dia da empresa vai criar um comportamento organizacional. Esse comportamento aí já não são mais só os fundadores, são os funcionários, os colaboradores, os gestores têm um papel muito forte. Isso começa a dar resultado, aí passa a ser aceito. Aí está formada a cultura organizacional. Se você é um gestor, se você é o dono de empresa, você precisa pensar sempre que valores eu quero ter dentro da minha cultura organizacional que leve a minha empresa, né, para outros patamares de crescimento. Por exemplo, empresas investem bilhões para ter características da cultura empreendedora na cultura organizacional, inovação, criatividade, né? Rapidez decisorial, né? E levar os seus funcionários a agirem dessa forma. Então, isso é muito trabalhado. E dentro da cultura organizacional, a gente pode ver assim, os valores, né? Quais são as indicações do que é importante dentro da empresa, o que a empresa não abre mão, né? Que são aqueles pressupostos básicos. Você sempre tem rituais dentro da empresa. Né? Quando o funcionário entra na empresa, normalmente tem o quê? O programa de acolhimento. Isso é um ritual. Sim. Quando ele faz 10 anos, tem lá toda uma comemoração. Isso é um ritual, e aí vai, né? Cada empresa tem seu ritual. Cada empresa tem seu herói também, né? O que é o herói da empresa? É aquele que materializa os principais valores da cultura organizacional. Bill Gates é o grande herói, né, da Microsoft. Quando você fala da Apple, é Steve Jobs. Quando você fala do SBT, quem é? Silvio Santos. Silvio Santos. Não é? É o herói da empresa. Você tem também os tabus. Isso aqui dentro da empresa não pode ser feito, é um pecado mortal, não é verdade? Às vezes nem sabe, mas por quê? Não, me disseram. Você sempre, né? Mas é o valor que está ali sendo sancionado. Isso pode ou não pode fazer. E aí tem aquilo que é normatizado, as normas, né? E também o que forma a cultura organizacional são as questões dos processos de comunicação. Você tem que levar em consideração como é que é o processo. Tem empresa que tem uma comunicação mais formal, outra mais informal. Toda empresa vai ter comunicação formal e informal. Toda empresa tem, né, entre aspas, a rádio peão, não é isso? Como é que rádio corredor, a né? rádio corredor. Como é que se lida, né, a rádio café, como você quiser chamar. Como é que isso é trabalhado dentro da empresa, né? E aí tem um cara, João, pegando a cultura social, um autor, e a cultura organizacional, que começou a mensurar isso. Ele era gerente de RH na IBM. IBM tinha subsidiárias no mundo todo, só que ela tinha uma única cultura organizacional. Só que ele via, cara, tenho mais de 60 países com subsidiárias da IBM. E quando eu vou lá implantar a cultura, sempre tem diferença. Sempre tem uma dificuldade a mais, menos. Ele começou a estudar isso. Estudou mais de 160 mil funcionários da IBM. Aí ele começou a ver características, dimensões de como a cultura da nação, daquela região, influenciava a cultura organizacional. Então ele começou a ver assim, alguma dimensão. Alguns países ou regiões são mais individualistas do que coletivistas. Né? Então, individualismo e coletivismo. Sim. Tem pessoas que falam assim, cara, você que tem que cuidar da sua vida, você que tem que ser sucesso, batalhar. Outros não, é o grupo falando, não, nós precisamos te apoiar. Né? Eu tenho um caso até muito interessante. A China e os países asiáticos, de uma forma geral, é um país de uma cultura mais coletivista, né? E eu tive a oportunidade de ir para a China visitar e tive uma situação muito desagradável no hotel que eu fiquei hospedado, né? E eu fui lá e reclamei na recepção. Para quê?
Os outros 3 dias que eu fiquei no hotel, você sentia todo mundo de cara fechada para você. Exemplo claro de cultura. Mexeu com todos. Exatamente, coletivista. Né? Se fosse no hotel dos Estados Unidos, talvez uma coisa. Aqui no Brasil mesmo, nós somos mais individualistas que coletivistas. Né? Então, os exemplos de países nisso de um lado Estados Unidos, por exemplo, individualista, do outro lado a China, e o Brasil está ali no meio mais para o individualismo. Né? A questão da distância do poder, o quanto aquela população, aquele grupo aceita mais a hierarquia ou não. Né? A Arábia Saudita é um país que a distância do poder é alta. Né? Quando você pega um país como Noruega, né? Os países nórdicos, a distância do poder é menor. O Brasil está ali no meio, né? Nessa pesquisa. A aversão ao risco, quanto aquela população gosta, é mais afeita a correr risco ou tem mais resistência a correr risco. Isso aí também influencia. Né? Países como Espanha, Polônia, têm mais aversão ao risco. Né? Quando você pega países como Singapura, Estados Unidos e Inglaterra, eles já gostam de correr mais risco. O Brasil está no meio ali. Além disso, a gente tem a questão gênero da cultura. Né? Que ele chama, o Hofstede chama, que é o autor, fala de masculinidade e feminilidade. A masculinidade é quando o país está mais focado na realização pessoal, no sucesso. E a feminilidade é quando você se preocupa mais com cuidado, com a qualidade de vida. Né? Então, países como Itália, Estados Unidos, são países de uma característica mais masculina. E países como Finlândia, Suécia, os países nórdicos, são países mais... que tem uma característica mais de feminilidade. E, por fim, a gente tem que olhar também a orientação de tempo, de curto ou longo prazo. Né? Você pega países como o Japão, a China, é uma visão mais de longo prazo. Né? Países como Estados Unidos, Argentina, que a pesquisa mostrou, mesmo o Brasil, né, tem uma visão mais de curto prazo. Né? Então, veja que isso lhe dá um farol para você tentar identificar como a cultura daquela região pode influenciar a cultura da sua empresa. Né? Isso é importante. Importante entender como profissional, como colaborador, como empreendedor, né? Para que você possa agir bem dentro da sua empresa, ter melhor resultado e também entender seu cliente. Né? Até porque a empresa vive em função do cliente, né? Exatamente. Se você não absorve essa ideia de cliente... E tem uma outra questão que, assim, eu acho que a gente começou a melhorar nesse aspecto, mas a gente ainda tem dificuldade, né, Flávio? Que você muitas vezes pega uma rede ou uma empresa que tem uma filial, você vai num atendimento, você vai na outra. Alguma coisa está errada nisso, na mesma cidade. Exatamente. Né? Uma outra coisa também que eu vejo assim... Aí entra também muita questão do desafio da padronização do atendimento. Exato, né? Treinamento. Outra questão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão estética. Você vai um dia numa loja, o uniforme é de uma cor. Você volta no outro ano, já é diferente. Ou seja, dá a impressão que ela está em constante sob nova direção. Né? Mas, então, você falou uma coisa interessante. O layout, a parte mais externa da cultura organizacional é o layout da empresa, é sua marca, é o uniforme dos funcionários. Né? E a empresa, às vezes, entra em umas armadilhas de falar, não, eu preciso me atualizar, né? Eu preciso mostrar que eu sou inovador, e fica mudando constantemente esses valores da sua cultura. Não é por aí. Né? Você pode atualizar a sua cultura colocando novos valores, mas tem aqueles pressupostos básicos que são quase que imutáveis. Aquilo ali é aquele valor que a empresa não abre mão. Então tem que tomar um cuidado danado com isso. Essa armadilha do uniforme, dessas coisas do layout, mudar sempre, né? Não acontece muito, eu acho um equívoco, tem que se mensurar bem isso, né? Até para que você crie uma identidade da empresa, até do funcionário com a empresa, né? E às vezes não é o melhor caminho para você impactar mais o resultado. A gente vem aí, já acho que é o 4º ou 5º programa esse, né? E o pessoal vem perguntando sobre cursos. Como que eu faço um curso para aprender tudo isso? Você vai dar algum curso? Você vai fazer algum curso online? E você falasse um pouco de alguma possibilidade em termos disso. Legal, João. Você até já tinha me briefado, assim, falado, olha, pensa, o pessoal está pedindo cursos, né? Desde que você me falou, acho que semana passada, retrasada, eu comecei a pensar nisso. E aí...
Nós vamos ter uma estruturação de curso, sim, com os temas desses nossos programas. Nós vamos ofertar em julho, né, no Univag, um curso de extensão que vai abordar todos esses assuntos, né, sobre gestão, sobre empreendedorismo, que a gente tem tratado aqui no programa. Vai ser um curso ao vivo, ou seja, você vai poder assistir de qualquer lugar do estado, né, e para o ouvinte da Rádio Conte vai ser um preço bem mais atrativo. Pô, que legal. Nós vamos dar um grande desconto para o ouvinte da Rádio Conte. Essa é a parte boa. Aliás, toda parte é boa, mas essa é a melhor ainda, essa é a cereja. Essa aí é a cereja. Vamos estar falando nos outros programas, vai ser em julho? Julho. Então vamos estar falando nos outros programas, você que é nosso ouvinte e tem interesse de fazer um curso aí para melhorar a sua empresa, para se tornar um empreendedor, né? Fique atento, quando chegar na época vão ter algumas regras aqui, isso, para que vocês possam participar desse curso. Flávio, brigadão, até a próxima sexta. Eu que agradeço a todos vocês, obrigado João, obrigado bancada. Bom final de semana aos nossos queridos ouvintes. Neto, até segunda-feira. Até segunda, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Juliana, você fica ou você vai? Eu fico. Juliana fica aqui. Na sequência terá o Saúde e Longevidade. Hoje com Dr. Washington Bruno. Daqui um minutinho. Vamos para o intervalinho, 7h25. Já estamos de volta.